Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Mardiler Ramalho Ribeiro, com o tema Vencendo os Obstáculos da Recuperação, a fé que transporta montanhas. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Sejam todos abraçados fraternalmente por nós, pelos nossos amigos da espiritualidade maior, e que nesse encontro nosso de dia de hoje, nós sejamos capazes de guardar dentro de nós, aprender e apreender os ensinamentos de Jesus. Que nós venhamos a receber as melhores orientações, termos os melhores pensamentos nesse nosso encontro. Nós estaremos tratando nessa noite de hoje, meus queridos, vencendo os obstáculos da recuperação e a fé que transporta montanhas. Nós já falamos no nosso último encontro a respeito da importância da assistência médica, da assistência espiritual. Hoje nós ainda vamos reforçar alguns desses aspectos e principalmente vamos nos lembrar definitivamente o poder da nossa fé diante desses nossos desafios. Os desafios da dependência química, das dependências e das compulsões. Vencendo os obstáculos da recuperação. Nós sabemos muitas vezes que acabamos retornando para o quadro anterior. Por vezes nos esforçamos, ou os nossos familiares e amigos nos encaminham para uma clínica, para uma assistência médica adequada, psicológica, para uma assistência espiritual na religião que nós venhamos a escolher ou estagiar. E depois nós acabamos, muitas vezes, retornando para os nossos deslizes, para as nossas viciações, porque a luta realmente é bastante grande e árdua. Mas vamos aqui algumas recomendações para nós vencermos esses obstáculos e nos recuperarmos plenamente. O tratamento, a assistência dos dependentes e dos compulsivos, como nós já sabemos, primeiro se inicia com a medicina, com o auxílio médico, com o físico, com o apoio da medicina do nosso corpo físico, em qualquer uma das suas especialidades, em quaisquer das suas tendências. Primeiro a ciência médica, depois então nós podemos nos encaminhar para as assistências espirituais, nas casas espíritas, ou as assistências espirituais das religiões que nós tenhamos escolhido. Mas sempre, em primeiro lugar, devemos nos dirigir à medicina, ouvir a medicina, os nossos irmãos da área da saúde, as nossas irmãs que são psicólogas e psicólogos, os fisiatras, os psiquiatras e assim por diante. Porque quando nos encontramos diante do quadro da dependência, da compulsão para os eletrônicos, por exemplo, nós necessitamos do auxílio. Assim como também quem necessita de auxílio e de assistência são aqueles que conosco convivem mais proximamente. Os nossos familiares, os nossos amigos, nosso cônjuge, nosso companheiro, nossa companheira, enfim, aqueles que estão próximos de nós. Porque, afinal de contas, é um grupo que está envolvido no problema das compulsões e das dependências. Não é somente o adicto, não sou somente eu acabo envolvendo todos aqueles que estão à minha volta, aqueles que me amam, aqueles que me querem bem. E isso nos traz a nós, que passamos por essas provações, ou que estamos passando por ela, insegurança, nós nos sentimos com medo, nós nos sentimos com incertezas, nos sentimos também com graves crises físicas, porque estamos agredindo o nosso corpo físico e, evidentemente,
trazemos juntamente com estas questões as crises emocionais. De maneira que a ação da família é extremamente importante nesses casos, como nós já falamos nas outras vezes. Só que esta ação da família, ela deve ser realizada de uma maneira adequada, né? Uma ação da família baseada nas pesquisas da ciência médica, da psicologia e etc., nos bons conhecimentos que o desenvolvimento intelectual nos traz hoje na sociedade humana. De maneira que os nossos familiares ou aqueles que estão à nossa volta precisam conhecer este assunto. O assunto das compulsões, este assunto das dependências, é alguma coisa que os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens e até mesmo os idosos, nós já temos graves estatísticas relativas aos idosos nesta área, precisam ter as melhores informações. E essas informações de boa qualidade devem partir de dentro do seio familiar, da ciência que se propaga a partir da família. E nós temos uma série de ajudas que a família pode conseguir, não só em busca deste conhecimento, junto aos pesquisadores, junto aos profissionais da saúde, mas nós temos bons grupos de ajuda. Os familiares, aqueles que estão à nossa volta, devem também procurar grupos de ajuda de elevado nível, grupos de ajuda que fazem bons trabalhos, que fazem grandes coisas pela nossa sociedade e por esses nossos irmãos e irmãs que estão diante desta doença, das doenças das compulsões, destas doenças das dependências. Então vamos procurar bons grupos de autoajuda. Não só o adicto, não só o compulsivo, não só o dependente, mas todos os familiares, todas as pessoas que estão envolvidas. Muito bem. Uma outra coisa extremamente importante que nós não podemos nos esquecer é a prática do Evangelho dentro do nosso lar. E o que é que significa a prática do Evangelho dentro do nosso lar? A prática do Evangelho dentro do nosso lar significa a nossa autoeducação. Significa a nossa mudança de valores, de comportamentos, da maneira de falar, da maneira de pensar. Nos tratarmos uns aos outros de uma maneira bem mais caridosa. E tudo isso foi exemplificado por Jesus. Tudo isso foi ensinado pelo Mestre na prática. Jesus não deixou nenhuma linha escrita, nenhuma palavra sequer. Simplesmente exemplificou como nós deveríamos nos tratar uns com os outros. E isto tudo está no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus. E a prática desses ensinamentos do Mestre dentro do nosso lar nos traz grandes conquistas. A união de todos que convivem dentro daquele domicílio e principalmente quando vamos nos harmonizando uns com os outros, quando o nosso lar vai se tornando mais harmonioso, nós atraímos os melhores amigos da espiritualidade maior para dentro do nosso lar. Nós atraímos os melhores amigos para conviverem conosco na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa companhia, de todos que pertencem àquele grupo familiar. Nós já aprendemos isso anteriormente. Por isso, vamos praticar o Evangelho em nossa vida, colocar em prática os ensinamentos do Mestre, principalmente dentro da nossa casa, principalmente dentro do nosso domicílio, para com o companheiro, a companheira, nossos filhos, os agregados que convivem na nossa família. E vamos também, recomendação de nós espíritas, recomendação de Jesus, lá no Novo Testamento, onde na casa da mãe de Simão Pedro, exemplificou a primeira vez o Evangelho no lar. Sim, Jesus fazia, que era judeu, fazia leitura dos livros sagrados dentro do lar. E é o que nós devemos fazer dentro do nosso lar.
fazer uma pequena leitura do Novo Testamento, uma pequena interpretação, uma prece inicial, uma leitura, uma pequena interpretação, uma prece final, vibrações de prece final, uma vez por semana, durante 10 minutos, 15 minutos. O que é isso na nossa vida? E aqui nós nos lembramos de um colega nosso, palestrante, que dizia assim: meu Deus, eu não quero passar vergonha quando voltar para a casa verdadeira, para o plano espiritual, para não passar a vergonha de dizer que eu não fazia o evangelho no lar, porque não tinha tempo. 15 minutos por semana. Convidamos aqueles que querem participar. Se os nossos familiares não quiserem participar, não tem importância. Fazemos sozinhos. Sozinhos na condição de encarnados, evidentemente, não é? E podemos fazer isso em qualquer local da nossa residência, em qualquer hora, naquele horário em que nós vamos escolher, e que estaremos de maneira bastante próxima e bem íntima dos nossos espíritos, do nosso espírito guardião, dos protetores do nosso lar. Um momento muito íntimo de nós, com Jesus e com Deus. Por isso, façamos sim, vamos colocar em prática o Evangelho de Jesus dentro de nossas casas, no nosso comportamento, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, de maneira que vamos sempre recorrer ao Mestre, que é o médico de nossas almas, que é o médico deste planeta, para que se estabeleça através da nossa vontade, do nosso primeiro passo, a harmonia nos nossos lares. Lembrando que os nossos lares são a pedra fundamental da nossa sociedade. Por isso, vamos recorrer sim ao nosso Mestre e aos seus colaboradores em nossos lares. Outro fato muito importante é que nós devemos, diante desse quadro da compulsão e da dependência, recuperarmos, realizarmos ações em nós mesmos para recuperarmos as nossas relações afetivas, que nós as destruímos por conta das nossas compulsões, por causa das nossas dependências. Mudamos, inclusive, o grupo de amigos, as pessoas com as quais nós interagimos, e precisamos voltar e recuperar aqueles que nós deixamos pelo nosso caminho. Isso necessita de um grande esforço, é fato, um grande esforço interior dentro de nós mesmos, da nossa renovação, da nossa reeducação, dessa nossa autocura de sentimentos, essa autocura psicológica, para que a gente seja novamente confiável, para que aqueles que conosco convivam, para que a sociedade à nossa volta, mais uma vez, venha confiar em nós. E quando conseguimos superar isto, inclusive o teor de confiança fica muito mais aumentado. Mas para isso nós precisamos de coragem, precisamos ser corajosos diante desta nossa luta, diante destes obstáculos. Precisamos ser ousados para com aqueles ou aquelas ou determinadas situações que nos levam, nos conduzem, nos dão a tendência para irmos para a dependência e para as compulsões. E perseverarmos, porque não é somente numa primeira tentativa que nós vamos nos recuperar. Muitas vezes nós estamos há décadas diante das nossas próprias viciações. Há décadas. 2 décadas, às vezes até muito mais do que isso. Não é simplesmente numa sessão, num dia, num momento, que nós vamos voltar a ser o que éramos antes de nos tornarmos compulsivos e dependentes. É preciso perseverar. Isto é algo que nós desenvolvemos dentro de nós mesmos através do nosso esforço e da nossa vontade. E quando assim o demonstramos, recebemos a ajuda do alto, recebemos a ajuda do Cristo, receberemos a ajuda daqueles que estão no plano espiritual e que torcem e nos amam, torcem por nós e nos amam. Porque estamos demonstrando a vontade de crescer, de melhorar, de evoluir. Estamos dando o primeiro passo, demonstrando que aquele tipo de vida já não nos serve mais.
E assim, nos direcionando para um novo rumo, longe das substâncias legais e ilegais, longe da compulsão negativa, depende única e simplesmente da nossa vontade. E para isso precisamos de coragem, de ousadia, de perseverança, conquistar novamente a confiança daqueles que estão à nossa volta, conquistarmos a confiança da sociedade em nós mesmos, com o nosso esforço, com a nossa vontade, recuperando assim as nossas relações afetivas. O dependente químico e o compulsivo, relembrando mais uma vez, é uma pessoa doente. A doença que eles estão naquele momento vivenciando é uma doença controlável, é uma doença que acaba se instalando no ser inteligente, porém ela é controlável até o final das nossas vidas, até o final dessas nossas experiências, como outras que existem que a medicina hoje em dia sabiamente nos traz. Absolutamente controlável. Nós podemos conviver com essa doença assim, sem ser dependente químico. Podemos conviver com essa doença sem sermos compulsivos. Mas para isso nós precisamos de ajuda. A repressão pura e simplesmente, os preconceitos pura e simplesmente, a marginalização do dependente químico e do compulsivo pura e simplesmente não levam ao sucesso nem à cura individual, nem à cura da própria sociedade. Porque são doentes, e como de doentes têm direito à saúde e merecem ser tratados. E estes tratamentos iniciam primeiro, como já dizemos, no acompanhamento médico. Que por vezes apontam para a necessidade da nossa internação em clínicas especializadas, a internação em hospitais adequados, com tratamentos adequados. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso que nós, aquele que é doente, nós que estamos no momento de doença, queiramos realmente nos autocurarmos. É preciso o nosso interesse. Ele é fundamental para a nossa autocura, porque quem realiza a cura não é Deus, não é Jesus, somos nós que nos autocuramos, porque mudamos, clicamos a nossa mente numa outra direção. Somos nós que provocamos esses males em nós mesmos, em razão das escolhas que nós realizamos. Aonde é que começa a cura? Dentro de cada um de nós. Naquele momento em que nós decidimos não sermos mais o homem velho, a mulher antiga de ontem, do passado, dos tempos anteriores. E a partir deste momento em que estamos, escolhemos viver. Viver de uma maneira ótima, viver de uma maneira proativa, viver construindo o nosso bem e o bem do próximo e da sociedade. É uma decisão interna. Ter confiança em nós mesmos e declinarmos uma direção de um novo caminhar. É uma escolha individual. Portanto, vamos aprender a fazer as melhores escolhas. E quem realiza a cura? Onde começa a cura? Quem realiza somos nós, a partir de dentro de nós mesmos. Não adianta trazermos ou internar o adicto, o dependente ou compulsivo que não quer se autocurar, não adianta a internação. Porque depois da internação nós acabamos voltando para o quadro anterior. É preciso que nós queiramos sim a cura. E ela inicia e se realiza a partir do nosso interior. De dentro de nós mesmos para o exterior, para fora. Todas as vezes que nós usamos substâncias, sejam elas legais ou ilegais, ou nos permitimos no ambiente onde nos exercitamos e
vivenciamos cada vez mais as compulsões, como a compulsão eletrônica, por exemplo, onde somos incapazes de nos afastar das telas eletrônicas, nós nunca estamos sozinhos. Porque nos ligamos espiritualmente a irmãos e irmãs desencarnados que têm os mesmos interesses. Nós os atraímos para perto de nós através do nosso pensamento, através dos fluidos que nós espargimos a partir de nós mesmos, em razão da faixa em que nós estamos vibrando. Então somos nós encarnados, conforme diz André Luiz e outros. André Luiz, um dos espíritos, não é mesmo? Que através da mediunidade de Chico Xavier nos traz tantas verdades que hoje a ciência está a comprovar. Nós nos ligamos espiritualmente àqueles que têm os nossos mesmos interesses. É o mesmo processo das nossas amizades aqui na vida como encarnados. Quem são os nossos amigos? Quem são aqueles que estão próximos do que nós? Aqueles que têm o mesmo ponto de vista, os mesmos valores, querem as mesmas coisas, os mesmos desejos, ansiam pelos mesmos lugares e assim por diante. Semelhante atrai semelhante. E a assistência espiritual que nós realizamos dentro da casa espírita, ela é tanto para o encarnado como para o desencarnado. A atuação com fluidos magnéticos, fluidos espirituais e fluidos dos médiuns que estão lá trabalhando, atuam sobre aquele que procurou a casa espírita, que procurou aquela assistência, assim como também o desencarnado que nós atraímos para perto de nós. E que naquele momento, naquele instante, começam a dizer no nosso cérebro que está na hora de nós usarmos a substância, que está no momento de nós irmos para frente do computador, que está naquele momento que nós precisamos entrar nas redes sociais e verificar quantas mãozinhas positivas nós recebemos. Tudo isso nada mais é do que manifestação da nossa vontade. Ora, se a nossa vontade se modifica e passamos a conviver com seres de um outro patamar, de um outro nível, e a nossa conduta, nosso comportamento, as nossas falas, o nosso pensamento muda de padrão para melhor, aqueles que estão nestas viciações não vão mais ficar conosco. Vão procurar outros que estejam na mesma faixa vibratória. Como acontece conosco aqui na nossa vida do cotidiano. Quando nós melhoramos, quando nós galgamos os degraus da evolução intelectual, da evolução moral, nós vamos ampliando aqueles que são os nossos amigos que conosco convivem nestes mesmos padrões e valores. Aquele amigo, aquele colega que nós tivemos na infância ou na adolescência, lá no bairro onde nós morávamos, e cujos pensamentos não eram muito edificantes, esses já não mais fazem parte do nosso grupo de amigos, do grupo de pessoas com as quais nós venhamos a nos sentir bem na convivência. O mesmo ocorre com os desencarnados, com os espíritos desencarnados. Nós atraímos os amigos da espiritualidade, os amigos que estão na erraticidade, aqueles que estão na nossa mesmíssima faixa de pensamentos, de sentimentos e de valores. Por isso, sigamos o conselho de Emmanuel e vamos aprender a conquistar os melhores amigos do mundo corporal e do mundo espiritual. Porque semelhante atrai semelhante. E aqui alguns aconselhamentos, fruto evidentemente da experiência de outros irmãos e irmãs que passaram pela provação das compulsões e das dependências. Como vencer os obstáculos, então, da recuperação? Aquilo que me impede de me recuperar bem. Fazer uso desse obstáculo como apoio para o meu sucesso.
remover qualquer dúvida do nosso coração. Porque isso vai fazer com que a minha força e a minha fé sejam diminuídos. E é a fé e essa força que me impele para frente, fazendo com que não existam obstáculos insuperáveis. Fazendo uso da força e da fé, nós realizamos esta passagem, esta ultrapassagem pelo nosso esforço de quaisquer obstáculos que antes achávamos que eram insuperáveis. E confiar na nossa capacidade, no nosso poder de superação. Confiar nessa nossa capacidade de superação e nesse poder que todos nós possuímos. Diante das adversidades, quando as adversidades são encaradas de frente, nós já demos o primeiro passo para a vitória. E quando damos o primeiro passo, a ajuda vem. A boa ajuda da espiritualidade maior nos acompanha. Nada é fácil, mas a vitória não é impossível, muito pelo contrário. É justamente para que nós a conquistemos. De que forma? Sem se desesperar, sem desespero, sem revolta, sem culpa. Um momento de cada vez, um degrau de cada vez, uma luta de cada vez, uma batalha de cada vez. Porque tudo passa. E depois, no futuro, nós iremos refletir a respeito dessas vitórias que nós obtivemos sobre nós mesmos. E ela só pode ser realizada quando a nossa fé é bastante forte, é valorizada, é ampla, aquela fé que transporta montanhas. Em Mateus 17, versículo 20, Jesus deixa isso absolutamente claro. Naquele momento em que os seus seguidores, os apóstolos, tentavam livrar uma pessoa daquela enorme obsessão de que ela estava sendo vítima, né? Apesar de que nós sabemos que nos quadros de obsessões não existe nem vítima e nem algoz, mas naquele instante, para, entre aspas, expulsar os demônios, os seguidores de Jesus, os apóstolos, não conseguiram. E foram até o mestre e perguntaram ao mestre: mestre, nós falamos em teu nome e nós não conseguimos. E a resposta do mestre foi maravilhosa, como sempre. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. E nada vos será impossível. É claro que Jesus aqui está nos falando ao Espírito, está nos falando das montanhas morais que nós necessitamos transportar, retirar os obstáculos deste nosso caminho da evolução na direção da felicidade verdadeira. Jesus está nos falando do caminho da verdadeira felicidade, da felicidade que é conquistada no campo moral, para sermos melhores, mais felizes do que nós fomos no nosso passado. Por isso, se a nossa fé for do tamaninho de uma sementinha de mostarda, nós seremos capazes de transportar as montanhas morais que nós precisamos mudar de lugar, de dentro de nós mesmos. Eis aqui a árvore daquela semente que nós acabamos de ver. Aquela sementinha pequenininha, escrita fé, tão poderosa, que nos dá essa árvore enorme e linda, como nós estamos aqui observando. Porque a fé é a convicção inabalável de que Deus, através das suas leis físicas e das suas leis morais, está sempre promovendo as suas criaturas, que somos nós, seus filhos, ao crescimento espiritual. O que significa que o Senhor, o nosso Criador, deposita no nosso caminho as lições que nós precisamos vivenciar para nos tornar cada vez mais sábios, para que um dia sejamos anjos, espíritos quase perfeitos. A fé nos ensina
essas virtudes maravilhosas da renúncia. É a renúncia que toda mãe e toda mulher tão bem exemplifica para nós, espíritos em corpo masculino. A abnegação, a confiança, a esperança, que foi uma das grandes lições que o Mestre deixou conosco quando esteve entre nós e trouxe o seu evangelho de luz e de paz. Porque depositou nos nossos corações e nas nossas mentes a esperança no futuro, a esperança nas outras vidas que nós haveríamos de ter, graças a Deus. A fé se fortalece à medida que nós praticamos o bem. E praticamos o bem para nós e para os nossos semelhantes e para o próximo. Não é só o bem material, mas praticar o bem moral. Não é só a caridade material, a caridade moral, aquela que é mais difícil, aquela que precisa ser vivenciada dentro do nosso lar, aquela que precisa ser exemplificada no local do trabalho, que precisa ser exemplificada na via pública, na estação do metrô às 18 horas da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta-feira. Convicção inabalável em Deus e nas suas leis. Ele é o nosso Pai, e como Pai sabe exatamente o que nós necessitamos para evoluir, para sermos felizes, para sermos melhores, para desenvolvermos a nossa inteligência e desenvolvermos a nossa capacidade de amar a nós mesmos e amar o nosso próximo, a família, a humanidade. Assim o nosso mestre diz, a fé é mais do que estar envolvido, é mais do que acreditar. A fé é ter certeza de que o nosso Pai nos ama e que nunca nos abandonou e não irá jamais nos abandonar, nem o nosso Pai Criador e nem Jesus, que sempre está conosco. O que ocorre é que nós nos afastamos das leis de Deus, nós nos afastamos do exemplo do Cristo, tomamos a decisão de trilhar outros caminhos e nos afastamos dele. Por isso, é sempre oportuno, nós sempre temos a oportunidade de retornar para o caminho na direção de Jesus e na direção de Deus, se nós assim o quisermos, nos harmonizando com as leis do nosso Pai Criador, resumidas por Jesus em duas: amar a Deus, sermos humildes diante da sua vontade e fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, Jesus diz assim: e eis que eu estou convosco para todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não está dizendo com estas palavras que o mundo vai ser destruído. Não é isso que ele está dizendo. Ele está nos falando a alma, está nos falando ao espírito, está dizendo que em momento algum, por ter recebido esta missão diretamente de Deus, o nosso pastor abandona as suas ovelhas, aonde nós estivermos, no planeta em que estivermos existindo e vivenciando. Esta consumação dos séculos é nada mais, nada menos do que aquele patamar, ou aquele momento, ou aquele nível de conquista intelectual, moral e espiritual, aonde nos tornaremos espíritos quase perfeitos. Estaremos colaborando com a obra divina do estabelecimento da paz e da fraternidade em todo o universo. E eis que eu estou convosco todos os dias, a todo momento e a todo instante podemos falar com Jesus, pelo pensamento, através das nossas preces, até a consumação dos séculos, até que nós venhamos a compreender o amor divino e a sua obra. Um desses tijolinhos que nós precisamos conquistar é soltar, nos desvencilhar da culpa que nos traz
muitos problemas psicológicos e depois físicos. É preciso aprendermos a nos auto-perdoar, nos aceitar como nós somos, porque vamos evoluindo gradativamente em cada momento, ou em cada encarnação, intelectualmente e moralmente, por uma conquista individual. Alguns caminham mais rapidamente, evoluem mais rapidamente, evoluem um pouco mais no campo intelectual, ora evoluem um pouco mais no campo espiritual, no campo da moral. Nós ainda somos crianças diante da eternidade. O que são 100 anos diante da eternidade? O que são 200 encarnações diante da eternidade? Nós que já estivemos aqui desde a origem da humanidade, já tivemos mais de 100 personalidades diferentes neste planeta. Pelas contas de alguns pesquisadores, chegam a quase 200 personalidades diferentes desde a nossa criação neste planeta, sem falar daqueles que vieram de outros orbes. E diante disso tudo, nós precisamos nos aceitar e entender que nós somos alunos desta escola universal de amor e de fraternidade e estamos aprendendo e ocupando uma classe inicial. Vamos nos aceitar como nós somos, reconhecer que somos imperfeitos, mas que podemos melhorar, que podemos ser úteis, que podemos fazer coisas boas, que podemos ter atos de bondade, de amor, de respeito. Por isso, nada de culpa. A culpa única e exclusivamente só serve para diminuir a nossa saúde mental e a nossa saúde física. Vamos entender que erramos e vamos declinar o nosso caminho na direção de Jesus e de Deus. Das boas condutas. Vamos aprender a nos amar, nos aceitando, oferecendo ao outro polidez, gentileza, cortesia, consideração, apreço, respeito, para que um dia nós sejamos capazes de nos amar uns aos outros como Jesus nos ama. Como poderemos ter uma sociedade avançada, uma sociedade onde as pessoas convivem com fraternidade, com respeito, respeitando as leis estabelecidas, respeitando-se uns aos outros, amenizando as dores do próximo, uma sociedade que no futuro, onde não haverá dores materiais, onde não teremos dores sociais. Este avanço é gradativo e depende de cada um de nós. Por isso que em cada pensamento, em cada palavra, em cada conduta, os espíritos mais evoluídos nos indicam: aproveitemos esses momentos todos da nossa vida, cada instante da nossa vida, para deitar uma sementezinha de caridade, de amor, de compreensão. E vamos nos aceitar, porque nós vamos errar no futuro. Mas nós estaremos conscientes disso e vamos tentar melhorar na outra oportunidade. Procuraremos não repetir aquele erro que nós tivemos. Porque, afinal de contas, tudo tem início a partir de dentro de nós mesmos. E quando nós nos compreendemos, quando nos olhamos no espelho e verificamos que nós somos capazes, sim, de mudar o padrão da nossa vida na direção de uma vida feliz, fica mais fácil de sermos polidos, gentis, corteses, termos consideração uns aos outros, termos apreço, respeito, para que um dia sejamos capazes de amar uns aos outros como Jesus nos ama. Porque esse é o desejo do nosso Pai Criador. Para isso, nós precisamos sair desse nosso egoísmo, porque nós somos ególatras. Nós achamos que o mundo gira em torno de nós mesmos, que todas as pessoas deveriam pensar como eu penso, que os gostos deveriam ser os gostos que eu tenho. As bonitas cores são aquelas que eu acho que são as mais bonitas. Porque nós ainda somos crianças espirituais e somos extremamente egoístas. E é preciso sair dessa condição do egoísmo e passarmos a doar o que nós temos de melhor dentro de nós. Seja uma doação material ou uma doação moral. É isso que nos fortalece.
Porque nós só temos condições de dar, só temos alguma coisa quando nós conseguimos doar a alguém isso que nós possuímos, no campo da matéria e no campo do espírito. Aprendamos a doar. Vamos aprender a dar ao próximo o que nós temos de melhor dentro de nós mesmos. Por que devemos fazer isso? Porque somos subordinados à lei de causa e efeito, que é uma lei universal, é uma lei divina, que existe em todos os orbes, em todas as humanidades. Porque em cada ação há uma reação. Lei de causa e efeito. Isso nos faz entender que ao invés de nós plantarmos ervas daninhas, é melhor nós plantarmos sementes de boas árvores frutíferas, para que a gente possa colher essas frutas no nosso futuro. Se não nessa encarnação, nas outras que virão. Colheremos amanhã o que nós plantamos hoje. Diante disso, diante desta lei moral perfeita de Deus, imutável, por isso que costumamos dizer que somos herdeiros de nós mesmos. O ambiente onde nós convivemos são as sementes que nós derramamos. Se a nossa sociedade ainda não é aquela sociedade no nível de convivência que nós gostaríamos, é porque cada um de nós ainda não está suficientemente oferecendo a esta sociedade o melhor. Então, cada um de nós que formamos essa sociedade, esta família humanidade, cada um de nós precisa mudar o padrão da nossa conduta, das nossas falas, do nosso pensamento. Fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Por isso que Deus não castiga seus filhos. Nós é que conseguimos 99,999, dízima periódica por cento das vezes, produzir os problemas que nós temos na nossa vida e na sociedade em que vivemos. Justamente por não respeitarmos essa lei de ouro de Jesus. Amar a Deus e amar o nosso próximo. Deus não castiga ninguém. São efeitos dos nossos atos, as dificuldades que nós temos que enfrentar. Ou então, desafios necessários para que a gente amplie a nossa capacidade de pensar, o nosso bom senso, melhorarmos as nossas virtudes diante destes desafios. Ampliarmos as nossas potencialidades. Como o atleta, que diante do resultado que não era esperado, um resultado não muito bom, acaba se esforçando e treinando mais, e chegando à vitória da medalha de ouro numa Olimpíada. Assim ocorre conosco nos nossos desafios diários e nos desafios das nossas reencarnações. Por isso, meus queridos irmãos, irmãs, companheiros e companheiras, façamos com que este motor principal de dentro de nós, a fé, que movimenta todos os outros motores das nossas outras virtudes, façamos com que esse motor funcione, derrotando as compulsões e derrotando as nossas dependências. Fazendo uso desta fé inabalável em Deus, em Jesus, em nós mesmos, como Jesus sempre o fazia e sempre dizia depois das curas, como aconteceu com a mulher hemorrágica: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Porque ela aproximou-se naquela multidão do mestre, ela tinha certeza, porque há muitos anos ela tinha esse problema. E vocês imaginam o que era uma mulher nessas condições, naquela sociedade hebraica, naquela sociedade, judia daquela época, onde as mulheres eram tidas como impuras quando estavam no seu estado menstrual? Então ela era alijada, ela foi alijada durante muitos anos da sociedade por causa disso. Era tida como indigna. E ela tinha certeza que aproximando-se, tocando nas vestes do mestre, ela iria se curar. Ela conseguiu passar por entre aquela multidão enorme e tocou nas vestes do mestre.
E o mestre disse aos seus discípulos: alguém me tocou, algo saiu de mim. Ou seja, o mestre soube que parte dos seus fluidos, do seu magnetismo, tinha sido retirado por alguém. E os seus seguidores, os apóstolos: mas mestre, é tanta gente à sua volta, tanta gente esbarrando junto a você, como é que nós vamos saber quem era? E aí então esta moça, esta mulher, se ajoelhou diante do mestre, colocou-se aos seus pés, dizendo que se ela o tocasse, ela estaria salva. E realmente isto aconteceu. Ela tocou nas vestes do mestre e se salvou. Ou seja, aquele magnetismo extraordinário do nosso Cristo, que influenciava todo o planeta, este fluido maravilhoso magnético do mestre, ocasionou a cura dela. Mas por quê? Porque ela teve fé. Porque ela sabia que este remédio magnético iria acabar com seu mal. Se ela não se colocasse diante deste quadro desta forma, todo o magnetismo do mestre não seria suficiente para ela se curar. Porque logo em seguida talvez o mal viesse. É esta a postura que nós devemos ter diante das doenças que nós provocamos em nós mesmos, como a doença das compulsões e a doença da dependência. Nós somos capazes sim de nos autocurarmos, mudarmos o padrão dos nossos pensamentos, da nossa mentalidade diante da vida, diante deste planeta lindo, diante desta humanidade, diante da nossa reencarnação, e fazermos como esta mulher, e ouvirmos então do nosso mestre amigo: a tua fé te salvou. Vamos em paz. Que nós então venhamos a viver em paz, dentro de nós mesmos e na sociedade em que nós estamos. Deixo com vocês aqui a nossa bibliografia, como é nosso costume. E convidamos a todos também para ir lá no nosso canal. Nos visitem no canal, onde as nossas palestras lá estão registradas. O canal do Mardilher, Espiritismo com Jesus. E lá vocês também vão encontrar os quadros do nosso grupo de pintura mediúnica, do Grupo Monet. Que nós estejamos sempre sensíveis a essas lições do Mestre e sejamos capazes de praticá-los em nós e para com os nossos semelhantes. Graças a Deus, muita paz a todos. Deus os abençoe. E fiquem agora com esta lindíssima canção. Buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente olhar o teu rosto, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoar
sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.